e no episódio de hoje irei mostrar como é um verdadeiro banho turco em Istambul, a maior cidade da Turquia onde a história pulsa a cada esquina. Prepare-se para uma viagem inesquecível pelo coração do antigo Império Otomano. Neste vídeo, vamos nos maravilhar com a grandiosidade das mesquitas mais famosas e mergulhar no labirinto de cores, cheiros e sons do Grande Bazar. Vem comigo desvendar essa joia da Turquia. Agora sim, estamos com o nosso guia Nuri ali na frente e vamos começar nosso tour histórico por Istambul. Para quem não sabe, Istambul é uma das cidades conhecidas como cidades mais antigas da Europa, talvez do mundo, né? Porque ela já era cidade de 400 anos antes de Cristo, dominada pelos gregos. Depois o Império Romano veio com Constantino, dominou toda a região até Roma, praticamente toda a Europa. E aí ele decidiu, não vamos dividir o Estado, o Império Romano em dois, do Ocidente e do Oriente. E aqui do Oriente ele funda Constantinopla, a atual Istambul. Aqui a gente vai chegar no Solimão. Só que eu tô vendo ali, ó, que ali não é um aqueduto, mas a cidade tinha um aqueduto de 19 quilômetros e que trazia água para praticamente toda igreja. Hoje mesquita tinha uma cisterna na época de Roma para armazenar água, né? E aí o aqueduto hoje, lá para lá, tem um pedacinho de alguns metros que eles deixaram intacto, mas eram 19 quilômetros. Um detalhe curioso, estamos no bairro da cidade de Medicina. Olha aqui, 1453. Essa mesquita Solimão fica isolada, não é muito turística. Ela fica totalmente fora do roteiro turístico. Olha que coisa linda, meu Deus. Tinha também que uma importância, esse sultão era um sultão também que é muito conhecido naquela época. Fora do país, o nome dela é chamado como Magnífico, porque quando ele entrava em uma guerra, ele que ganhava sempre. E depois, por isso que eles consideraram o nome dela como Magnífico. Mas o povo daqui, eles chamaram o nome dela também que legislador, Kanuni. Kanuni significa faz lei. Os leis para regulamento do país. Não? Ele que ganhou uma guerra grande contra quem? Contra os brasileiros. Contra húngaros. Os gregos. Não, gregos depois. E tem também que uma Hungária, ela tentou atacar a Hungária, ele que conquistou tanto Hungria. Nós chamamos como Budapeste e tal, naquela época nós estamos falando do século XVI. Ele que ficou no poder como 46 anos no poder. Isso é o período mais longo, ele que ficou na época do Império Otomano mesmo. Depois da conquista da Hungria, ele que fez ordenar de fazer essa mesquita. Tivemos um arquiteto, aquele arquiteto era chamado como Sinan. Sinan era o maior arquiteto do Império Otomano. E ele que veio como 97 anos, e isso é a segunda mais importante obra da sua carreira de arquitetura mesmo. Depois disso ele que fez uma outra mesquita que chama-se Selimiye, fica na fronteira de Bulgária, Andronak, nós chamamos Edirne. É uma das capitais do Império Otomano naquela época. E depois ele que conquistou a Hungria e tentou gastar aquele dinheiro que ele que vem da Hungria aqui, nessa mesquita. Mas Istambul é uma cidade também muito linda, foi considerada parte de 7 colinas. Cada colina que tem um monumento importantíssimo. Nós estamos encontrando aqui. E depois, atrás da mesquita que nós veremos uma vista bonita sobre a cidade. Tá e aquelas cúpulas ali se chamam túmulos do sultão e de uma das esposas. O sultão que mandou construir isso aqui, né? Tipos de lojas
para ganhar, então ele construía para fazer os todo gastos, ao redor, para fazer os gastos da mesquita e tal. em volta da mesquita, Aquelas duas cúpulas, biblioteca, que é a parte atrás de vocês. Isso é o túmulo do sultão, que foi enterrado lá. túmulo do sultão Solimão, E atrás o magnífico. outra cúpula que tem lá, a sua mulher, que chama-se como Roxelana. Roxelana. A primeira mulher, é isso? Primeira. Não, É mais importante. Sultão, sabe que tem 50, 70 mulheres. Todas as mulheres. Não era? Todas Como é estão que ele aí? aguentava? Hã? Como ele Todas estão ali. aguentava? Ali é a mais importante, né? É uma das mais importantes. Os sultãos, naquela época, eles gostavam das mulheres caucasianas, altas, russa, né? loiras e olhos azuis. E por isso que eles casavam-se sempre com elas. Mas o sultão que não tinha tanto única mulher. E o sultão que tinha várias mulheres. Porque geralmente, por exemplo, aqueles tipos de problemas que aconteciam sempre na Inglaterra, França e tal, quando que ele casou uma mulher, ele não tem filhos, então fica problemático. E outra coisa também, que eles têm várias mulheres e sempre tem também que é importante fazer filhos. Por isso, eles não tinham tido também, por exemplo, uma única mulher. Também. E não tinha também, por exemplo, aquela igreja católica. Ah, você tem que Casar com uma só. com uma mulher só. Eles não podem dizer também isso. Estava a fazer, por exemplo, sempre obter poder. Sim. E depois, segundo a lenda, num dia ele chamou um sultão, ele falou assim, disse ao sultão, você ficou muito velho, o seu primeiro filho também, por exemplo, ele tenta fazer um golpe de estado para chegar no seu lugar. E o sultão não acreditou nela, porque o primeiro filho era muito inteligente, tinha quase a capacidade do seu pai, mas quer dizer que o segundo filho também que era o filho dela. E ele fez mentira também, assim, dizendo também que é o seu primeiro filho que está tentando fazer um golpe de estado e tal. O sultão também que acreditou nela. Ele que fez matar o seu primeiro filho, o segundo filho que chegou no poder, mas não tinha a mesma capacidade como ela também. Por isso, sempre tem intrigas. Quando que tem poder, Sim. sempre tem. Um detalhe interessante é que depois começaram a limitar o número de filhos homens para 5, porque se fossem muitos filhos, eles iam fazer muita batalha pela sucessão do trono, né? Que era inevitável. Os filhos iam se matar, eles se matavam quando o pai morria pelo trono, para virar sultão. Então aí começaram a limitar 5 homens, mas mulheres podiam ser quantos quiserem, porque elas não tinham sucessão. Então essa é a mesquita de 1500, galera. E terminou em 1557, quase a idade do Brasil. Olha que linda. Os minaretes. Tem um pátio grande, eles tentam entrar em 3 portas diferentes. Na parte em frente, lá onde nós estamos vendo também, que é para fazer abluções para lavar mão, até cotovelo, boca, nariz, cara, pressão, cabelos, orelhas e os pés. E depois, onde é que nós estamos vendo também, por exemplo, uma grande riqueza que nós estamos vendo também, que tem aquelas colunas, granitos foram encontrados, também, por exemplo, dos prédios antigos e da época bizantina, que tentaram utilizar. Nossa. E depois, mesquitas foram dentro, mas essa mesquita não tem tanta ornamentação. Mas a arquitetura é beleza e a sua simplicidade é beleza da arquitetura que nós estamos vendo. Estamos entrando na mesquita Salomão. Levamos a parte conosco. Ele acabou de me dizer por que da diferença, porque aqui na verdade o Estado é laico, não é igual no Oriente Médio, que é o Estado religioso, né? Então por isso que aqui eles têm bebida alcoólica, mas carne de porco também não tem. É bem grandioso. Quando nós estamos falando naquela época, quando que os sultãos eles faziam uma mesquita, eles faziam uma mesquita gigantesca para separar, porque aqui dentro da cidade também que tem muitos mesquitas que foram construídos. O que significa isso? Tem que mostrar aquele prestígio do Império Otomano. E porque um sultão não é equivalente como uma personagem normal que passa na rua, que depois possa fazer a construção, mas aquela força dela também que é limitada, não pode fazer até com uma mesquita muito gigantesca e tal. Quem que faz isso é o sultão. Quando que o sultão fazia uma mesquita, naquela época, tem que pensar como da época de 1556, século XVI e tal.
E imagina, todas essas prédios que faz parte da construção. O que significa? Tem que ter, por exemplo, um refeitório para dar comida para as famílias pobres. Tem que ter um banho turco para dar tanto serviço. Tem que ter um hospital, tem que ter uma biblioteca, tem que ter tipos de lojinhas. E para, por exemplo, essa mesquita presta dinheiro. Depois de 100 anos, já passou em cima de construção, 450 anos. Então, hoje em dia, esse prédio não presta nenhum duro, nenhum dinheiro que vem do povo e tal, por exemplo. E aquela instituição coloca dinheiro daquelas lojas que não podem ser vendidas. Sempre faz parte de governo. E tem uma instituição, chama-se Vakıflar, eles tentam colocar e recepcionar aquele dinheiro para fazer o quê? Para gastar quando precisa de dinheiro. Por exemplo, 10 anos atrás, foi um pouco uma restauração enorme, né? Demorou quase 10 anos e tal, mas eles tentam fazer uma obra naquela época. E o governo ajudou um pouquinho nisso, mas eles tentam fazer também uma restauração lindíssima que nós vemos aqui na parte de frente. Como que vocês foram na Mesquita Azul? Já tinham visto também que aqueles tipos de azulejos. Aqui não temos tantos azulejos, só naquela parte onde que nós estamos vendo. Algumas pedaços pequenas. Só no púlpito que tem azulejo. Os vitrais aqui são muito lindos. Tá vendo? Aquelas vitrais que tem lá. Os vitrais são muito lindos. Verde, tem caligrafias foram escritos e tal. Qualquer mesquita que você entra, sempre tem aquela arquitetura clássica é igual. Tem cúpula maior e tem duas cúpulas, meia cúpula. Uma aqui do lado direito e outra aqui do lado esquerdo. E tem nome de Deus que fica aqui. Tem nome do profeta que fica à esquerda. Isso chama-se nome de Deus, Allah. Outro lado é Muhammad, que fica aqui à esquerda. E depois, 2 califas aqui nesse lado, 2 califas aqui nesse lado. São os 4 califas. Califas, o que significa para a gente? Os califas. São os líderes islâmicos. Que eles viveram na época de Muhammad. Profeta islâmica. Ele que viveu até o século VI depois de Cristo. E depois ele que deu um ensinamento. Mas aquelas pessoas como o Papa de vocês. Mas não tem aquela história também, por exemplo. Eles eram parentes do profeta. Quando que eles acabaram, quando que eles morreram, não tinha também que seguidor. Mataram, tá? Por exemplo, o último califa. Porque os árabes é assim, que eles fazem, algumas vezes estão em conflito entre eles e tal. Porque o califa é um sistema muito, digamos, né, por exemplo, prestigioso. Eles tentam ultrapassar o nome dele também mesmo, mas ninguém aceitaram. Essa altura tem 43 metros de altura, uma arquitetura clássica turca, com 4 colunas. Lá que passa em cima daquelas 4 colunas, Santa Sofia foi acabada em 5 anos. Mesquita Azul foi acabada em 7 anos. Essa construção foi acabada em 7 anos. O aspecto da vida não era tão longo. E outra coisa, quando que uma construção demorava muito tempo, o povo estava pensando que não tem dinheiro para acabar. Então, isso é um prestígio. E outra coisa também que eles brincavam. Aquela família sagrada que vocês têm na Espanha e tal, demorou 100 anos. Isso naquela época não pode ver, porque tem que ser acabado. Eu vou falar rapidinho o porquê do tirar o tênis. Muita gente acha que é por causa da purificação e tal. Na verdade, a purificação fica lá fora, galera. A limpeza da alma. Lavar mãos, pés, rosto, etc. Na ablução. Aqui, literalmente, é questão de higiene, porque eles oram assim, ó. Cabeça no chão e levanta. E imagina se todo mundo pisasse aqui. E aí aqui durante a reza, eles enfileiram aqui. Por isso, que se você encosta a cabeça no chão. Então Istambul tem 7 colinas, né? Segundo. E aqui, cara, do Salomão, o visual mais bonito, você vê a ponte internacional, Europa e Ásia. Ali é a parte asiática, né, de Istambul. Mar de Mármara. E pra lá, Mar Negro. Cara, o visual daqui é o mais bonito, muito top. Então, grande parte da Turquia, na verdade 97% fica na Ásia. Daqui pra lá, basicamente só um pedaço de Istambul que fica lá de cá e mais um pedacinho. Todo o restante, tudo na Ásia. Na Turquia, né? E aqui tá onde eles fazem a ablução. Vamos ver. Água gelada, ó.
Gelada, a temperatura tá gelada, 9 graus, 8 graus. Aqui estão o cemitério, né? Aqui estão as pessoas importantes. E aqui é do sultão. Olha o tamanho do mausoléu dele. E ali dá uma das esposas. É assim que estão os túmulos. Alguns centímetros depois. Voltamos à Mesquita Azul. Eles estão chamando aqui como Mesquita Sultan Ahmed ou Mesquita Azul. Normalmente tem dois nomes, mas o nome original dela é chamado como Mesquita Sultan Ahmed, porque quem que faz a construção da mesquita é chamado como Sultan Ahmed. Lá na fora tem uma cúpula que nós teremos lá na saída, do lado esquerdo. Tem também uma túmula grande. Aquela cúpula, nós temos isso na Mesquita Solimão, igualzinho aqui tá, tem uma cúpula que tem lá, mostra também, por exemplo, aquela e depois, bem aqui um pouco mais perto, azulejos também, trabalho muito minucioso, muito espetacular, tem aqui azul e branco. Aquela azul e branco que tem lá, direção do Meca, e tem cada um desenho que tem significado. Uma, que 1001 flores, tem tulipas, tem, por exemplo, a Jardim do Paraíso, Árvore da Vida e tal, também. Tem cada desenho que tem significado. Lá na parte internacional, tem 43 peças de azulejo. 21 a 1043 peças de azulejo. Tudo feito à mão, trabalho muito ambicioso, muito espetacular. Depois tem, por exemplo, está vendo tudo aquele segundo andar, no quarto principal. É feito também um trabalho muito minucioso, muito espetacular, que tinham feito também. É um trabalho, é uma obra de arte também. Depois de ver esses azulejos, o povo começou a chamar o nome de Mesquita como Mesquita Azul por causa daqueles azulejos. Temos uma cidade pequena que chama-se Iznik, onde eles fazem os primeiros azulejos da Turquia. Iznik, Niceia Antiga, talvez que vocês conheçam aqui, Niceia, onde eles fizeram o primeiro concílio ecumênico, 360 naquela época. Quando os turcos conquistaram essa cidade, eles tentaram transformar também uma, digamos, um lugar de centro artesanal de cerâmica. Depois, aquele nicho que fica aqui no meio faz direção da Meca, que tem lá. Está vendo aquele nicho que fica aqui? Qualquer mesquita que você foi construída originalmente como mesquita tem que ser orientada na direção de Meca. Aquele nome de Deus fica aqui do lado direito, parece um flash, parece uma assinatura aí, tá? Do lado esquerdo tem aqui o nome do profeta, à esquerda, Mohamed Salam, que fica lá do lado esquerdo. E tem grande cúpula, 43 metros de altura, tem 4 meia cúpulas, 3 semicúpulas. O arquiteto, ele tentou ganhar uma estética na construção. Outra mesquita era bem simples, mas não tem tanta ornamentação, mas tinha também uma beleza da arquitetura. Aqui, eles tentam usar muitos azulejos para fazer aqui, para ganhar uma estética na construção. Está vendo lá? Pois, aquelas 4 colunas, 1, 2, 3, 4. E aquela púlpita utilizada como sexta-feira, na sexta-feira. Aquela púlpita. No mitad da oração de sexta-feira, ela sobe lá linda. A mesquita foi construída 7 anos. Segundo a lenda, dizem também que um sultão, isso é a única mesquita que tem 6 minaretes, que foi construída na época, porque, segundo a lenda, na linguagem turca tem 2 palavras que são parecidas. Uma que chama-se seis, altın, outra que chama-se como altın, em ouro. O sultão pediu que o minarete em ouro, mas o arquiteto, por exemplo, calculou era impossível de gastar aquele dinheiro e tal só para fazer um minarete em ouro. Ele tentou fazer também que é segundo significado. Em vez de fazer um minarete em ouro, ele tentou fazer 6 minaretes. Quando o sultão voltou da guerra e tal, ele viu que a construção aqui foi acabada em 6 minaretes. Ele ficou zangado com o sultão, ele mandou ela no
Meca, para que eles fizessem na sétima minaret lá. Porque ele falou assim, que aquela mesquita é muito mais sagrada do que qualquer. E mandou o arquiteto lá, ele fez acabar aquela sétima minaret lá e voltou aqui. E fez a inauguração da mesquita, 1616. Ah, então 1609. 1609 começaram, 7 anos depois foi inaugurado, 1616. É uma obra de arquitetura, nós estamos ainda tem que pensar assim. Já... E depois, quando saímos afora, é uma arquitetura clássica turca, então. É uma construção pequena, porque da longe. É que eles chamam de pata de elefante, as colunas que são muito grandonas, né? Aquele lugar cacheado que eles fazem obras ainda, que tem lá. Esse local também que é reservado para quem parar, o sultão. Quando que o sultão fazia a sua oração? Antigamente ele fazia a sua oração dentro do povo, mas a partir do século XVIII eles tentaram fazer também muitos atentados. Eles tentaram adoptar um lugar separado do povo. Então o sultão fica lá em cima. Então a segunda andar ali é reservado para as mulheres. Cara, tá vendo? Aqui eles não rezam juntos, né? No muçulmano. Mais por causa da posição também, que é estranha, né? Se hoje fosse vendido, seria mais ou menos $150 por azulejo. Nós chamamos como Deus é único, eu sou o profeta Muhammad. La ilaha illallah, Muhammad é Rasul. Quando você diz essa frase, pode ficar como muçulmano, mas tem que cumprir as regras. A primeira regra tem que fazer 5 vezes de oração por dia. No nascer do sol, meio-dia, e 4h30 da tarde, pôr do sol e cair da noite. Esses horários não são fixos. De dia a dia está trocando, porque nós temos assim, tem lá alguns dias, pôr do sol que chega agora está 7h30, 8 horas. Mas quando nós passaremos aqui junho, agosto, seria como 8h30 e tal. Quando nós passássemos no inverno, seria como 5 da tarde. A segunda obrigação também tem que fazer jejum na época do Ramadão. Um mês atrás nós fazíamos também jejum, era a época do Ramadão. As pessoas nascendo do sol, eles acordavam, comiam alguma coisa para não sentir fome ao dia. Em vez de comer 3 vezes, eles estão a comer 2 vezes, para descanso de metabolismo. E desde o nascer do sol até pôr do sol, não comem nada, não bebem nada. Todos desses corpos, está proibido. Então. Depois, a terceira obrigação tem que dar esmola, ajuda. Para quem? Para as famílias pobres. As pessoas que são ricos, sejam ricos, sejam ricas, e depois de comprar os detalhes da sua casa, do seu débito, depois de acabar todos os débitos, aquele dinheiro que sobraria na mão dela, tem que dar 2% daquele dinheiro que sobrou na mão como esmola, como ajuda pelas famílias pobres. A quarta obrigação, as pessoas que são ricos, ou sejam ricas, têm que comprar um animal. Pode ser carneiro, pode ser vaca, e 80% dessa carne tem que ser distribuída pelas famílias pobres. 10, 15%, 20% dessa carne pode ser comida em casa. Isso é uma ajuda de quem? Para quem? Para as pessoas que são pobres, que não possam comprar carne e tal, por exemplo. E quinta obrigação, tem que viajar na Meca. Meca para fazer peregrinação, mas não é qualquer época do ano. 3 meses depois do Ramadão, época de peregrinação, chama-se Hajj. Hajj, naquela altura também que tem que viajar lá. A informação, imã é o sacerdote líder. Ele é pago pelo governo. Tem um ajudante chamado Mozinho. Aqui você tem lá naquela casinha ali, na hora da reza. Alguns momentos depois. Então tem 400 metros de comprimento aqui o hipódromo. Aquela arquibancada, tá bom? E depois, essa parte também que tem obeliscos, que eles levaram no mundo inteiro também, naquela altura. Esse obelisco foi trazido de Egito, é uma pedra única, mas a pedra original era 32 metros. Depois só sobrou 22 metros, que nós estamos vendo aqui na parte de frente. E aquelas estruturas todas hieroglíficas, que nós estamos vendo. Aquela palco lá embaixo é feito aqui mesmo. Você tem que pensar como
390 depois de Cristo, o imperador Teodósio teve de fazer isso. E depois, tem também outro obelisco verde que fica lá no fundo, na parte de atrás, que tem também isso, e obelisco serpente. Os gregos, antigamente, eles fizeram sempre as guerras. Antes da chegada dos turcos, eles fizeram a guerra contra as persas. Tinham tido 3 serpentes, fundiram as armas dos persas e fizeram aqui um monumento comemorativo. Tem que pensar, 3 serpentes foram enroladas na parte de cima, tinham 3 cabeças de serpentes. Então, aquelas 3 cabeças de serpentes, uma é o British Museum da Inglaterra e outra Museu Arqueológico, a terceira não sabemos onde está. A última que tem lá era aquelas placas de bronze. Placas de bronze. Os cruzados atacaram aqui em 1204. Ficaram na parte da cidade 57 anos. E tiraram as coisas valiosas da cidade de São, roubaram. E aquelas buraquinhos que ficam lá em cima, tudo isso foi tirado. Então ali tudo era bronze. San Marco, na parte interior de Venécia, na Itália, tem 4 cavalos de bronze. Aqueles 4 cavalos de bronze estavam ornamentados à porta de entrada do hipódromo. Aonde? A porta de entrada do hipódromo. Foram parar lá em Veneza. Eles levaram desde aqui até Veneza. Aqui seria o segundo maior hipódromo do mundo antigo, porque as arquibancadas eram 80 mil pessoas. Dos dois lados, aqui são 120 de comprimento. Até século XV. Até o século XV. Fazer também corridas de cavalo, matar os animais, tanto aqueles detalhes, tá? Eles destruíram aquelas arquibancadas e aproveitaram o movimento. E aqui, a mescla alemão, na primeira... Ali é a fonte alemã. Queria entrar. É o mais novo, né? Mas naquela época os sultãos eles não tinham convencido tanto. E aquela senhora que é Wilhelm II, Guilherme Wilhelm II veio aqui 2 vezes. Então, ele que tentou mandar também fazer uma ponte na Alemanha, mandaram aqui com 3 para fazer a construção aqui na parte de frente. E depois aquela cúpula verde também, que é uma cúpula verde, tem fonte, tem 4 ou 5 fontes que ficam na parte de baixo. Isso é a construção mais recente do hipódromo. Tá bom? Fonte alemã. Fonte alemã. A história aqui dos otomanos. A decadência começou no final do século XVII e foi se arrastando. Cara, antes disso eles eram donos. Esses territórios hoje, Bulgária, tudo na região aqui, até o Egito, até lá embaixo, no Oriente Médio, pertencia tudo ao Império Otomano. Era o maior do mundo, talvez. Chegou, se você considerar que era parte do romano. E aí, com a Primeira Guerra, eles, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, em 18 lá, eles dividiram o território por todas essas grandes potências. Só que logo depois de 19, aí demorou 19 23, teve uma grande revolução, que o povo daqui é muito guerreiro. Eles retomaram parte dos territórios, tiraram o Islã como religião, como Estado, transformaram em Estado laico, transformaram o árabe para turco e parlamentarismo. Foi a grande revolução. E por isso que na bandeira é um vermelho de sangue, né? O povo guerreiro. A lua tem a ver com o Islã, sim, mas também tem outro significado. Santa Sofia, sabedoria divina, ou Hagia Sophia. Em 1937 foi inaugurada como igreja e foi que até 1453, mas não tem que esquecer aqui, uma igreja ortodoxa. 1054, aquela igreja de Roma ficou católica, aquela igreja de Istambul ficou como ortodoxa. Entre 2 religiões, como assim. É a mesma religião, mas só nos hábitos, que um pouquinho está mudado também. E por causa de concílios, que eles foram separados também. Foram separados por causa disso. Hoje isso é uma construção que bem interessante que nós estamos chamando lá, chama-se como Santa Sofia. E em 1204, também que os cruzados atacaram a cidade, ficaram aqui dentro da cidade como até 1260, 57 anos. Eles tentando ficar aqui na parte da cidade mesmo.
É uma igreja, e durante 9 séculos foi usada como igreja, durante 4 séculos foi usada como uma mesquita também. Por isso que nós estamos vendo também que aqui uma parte foi usada como igreja, outra parte também que foi usada como mesquita. Então, naquele época, o mercado é pequeno, mas com o tempo foi agrandido. 1460? Nós estamos falando em 1460, 61. Isso é uma época também bem posterior, bem muito antes. Mas no início era um mercado pequeno, mas com o tempo que foi agrandido e tal, um dos mercados mais grandes do mundo, que nós temos que falar também. Tem 3, 4 mil lojas aqui dentro do Brasil. E depois a gente tem só vai andar nas ruas principais, né? as ruas principais, para conhecer. E o Gran Bazar em turco, Kapalı Çarşı. Ele entrou pra cá. Então, vamos seguir o guia. Chegamos ao Kapalı Çarşı. 1461, Gran Bazar, Turquia. Aqui o Sandal. Tem aquele maluquinho que faz assim, um solzinho. Certo? Tem um buraco de cera dele. Esse maluco ali. Só pra vocês verem uma cotação. Um dólar tá 36,80 e um euro tá 40. Aqui ele falou que o grama de ouro depende de tudo. Mas o ouro aqui talvez já tenha sido barato, mas agora não é mais não. Uma grama de 22 quilates tá saindo quase 100 dólares uma grama hoje, 22 quilates. Atenção, galera, cuidado com o ouro de touro, hein? O ouro de touro, você vai comprar gato por lebre, hein? Muita atenção na hora de comprar ouro, venha com um especialista. Vende desde réplicas de bolsos, carpetes persas, cara, bolsas, souvenirs. É muito variado. Estamos aqui no Gran Bazar, galera. Aparentemente é proibido fumar aqui dentro, mas você sente muito cheiro de cigarro. Dependendo do corredor que você tiver, a galera fuma com força, mesmo sendo proibido. Cara, são mais de 3 mil lojas. Aquele olho azul. Mas vende de tudo, cara. Se você for no Egito, Gran Bazar Egito é isso. Se você for no Gran Bazar Dubai, é isso. Os países têm uma influência grande dos árabes, dos muçulmanos, parecido. Ali, ó. 1 grama de 22 quilates está mais ou menos 100 dólares. Aula de turco para vocês. Você ali tem som de tikis. Tikis. Saída em turco. Já até saímos no Gran Bazar, galera. Porque, porra, a gente não tem nada definido para comprar. E provavelmente não vai comprar nada aqui. Foi só para conhecer mesmo. Já estamos na 25 de março agora. Mentira. Estamos numa rua tipo 25 de março. Igualzinho. E chegamos ao mercado de especiarias. E o forte são os doces. Os embutidos. Caralho, os doces turcos ali. Tem muito. E as especiarias também, né? Cara, só de olhar já é bizarro demais. Muito gostoso. O cheiro aqui é muito top. E aqui tem as embalagens, ó, 1.100. No mercado eu acho que é bem mais barato, cara. Eu filmei ontem. Esse é o muito gostoso. Tá 400. Esse aqui é tipo uma goma. No Brasil às vezes acha. Muito gostoso também. Ali são as frutas secas. Estamos aqui, vamos provar de pistache. Tipo torrone. Na verdade, cereja seca, abacaxi, kiwi, laranja, goiaba, coco. Comi gosto bem, galera. O de folhado é mais gostoso. Não, ainda dando pistache, tá dizendo que é turco. Avelllar Turklar
Será que é? Puedes probar avelara turca, por favor. E outro amigo favorito são os Avelã. chocolates pistache com gergelim. Se liga no açafrão. Iraniano, 1 grama, 500. Por favor, senhor. Pistache com gergelim. Gergelim Pistache com gergelim. Aqui o chá de pomegranate romã. 5 gramas. Lembra muito o hibisco do Egito. Muito gostoso. Muito gostoso. Sim, 5 gramas presente. O que é da grama sai por... Sim, 1 grama, 600 liras turcas de primeira qualidade. El color golden color. E esse aqui? Este é açafrão também, menos qualidade. Vamos provar um chá 6.800 liras de turcas açafrão, um quilo. segundo ele, né? Podes comprar menos que 1 quilo. R$100 o quilo. 300 100 gramas. 1 grama, R$100. 1 grama. Menos podes Queria uma comprar força. 100 gramas, 200 gramas e podes pagar. Cara, o gosto... Também vendemos Gosto de nada. tempero neste lado, podes ver. Tempero. Carne, Não sei nem te peixe, explicar o pollos. gosto. E aqui eles já vendem os kits, ó, 390. Um pouquinho de cada hibisco, laranja, maçã, menta, chá preto. E ainda vem o negocinho, ó. Legal. Aqui tem mais especiarias, mais chá. E aqui estão as especiarias, 360, 70. Tem desse jeito aqui, por 460. Tem outra aqui, ó, 220. Menos especiarias. Bem em cima ali, os povos prontos para cagarem na cabeça da galera que tá nessa live. Galera, terminamos mais um dia aqui em Istambul. Correndo atrás ali para pegar a van. Fiquei para trás. Bora, não tem que... Do outro lado ali. De Ásia. Bora, quase fiquei pra trás, pô. Já subimos aqui pro quarto. Já meti minha bermudinha de praia. Porque agora a gente vai conhecer um banho turco. A gente vai aqui no hotel mesmo. Eu filmei lá no centro antes, não sei se vocês repararam. Cara, pra você ficar lá com o tempo que você quiser, é exatamente a mesma coisa. Estão cobrando 52 euros, 2.000 e poucos lira turca. A gente vai aqui no hotel que já faz parte. Mas nada mais... Basicamente é uma tábua de mármore com umas torneiras de água quente, como se fosse uma sauna com os banhos. É isso. E aí eles vendem massagem, esfoliante com bolha. Normalmente essa massagem é paga. Mostra aí pra essa. Eles não sei como faz. Eles deram essa... Parece uma toalha, mas na verdade parece mais um cobertor, tão grosso que é. Deram um pano como se fosse um negócio pra cabeça, um lenço. Pra mulher isso aí, não? Ué, deu pra mim e pra você, parece que e ainda dá o chinelinho. Mas eu vou pôr. Aí você deixa a roupa aqui no locker. Mas não tem chave, Luciano. É automática. Tá explicando aí como é que faz. Estou preparado pro banho turco. Mas o óculos tem que ficar aqui. Bora lá pra ver, galera. Galera, eu tô aqui no banho turco aqui do hotel. Ali é o banho turco, que é uma espécie de sauna com mármore. Se não tiver ninguém, depois eu vou filmar. Aqui você sairia pra piscina, mas só que é inverno. Tá desligada, tá fechada a porta. A piscina tá proibida. Aí eles te dão essa toalha vermelhinha aqui. E aqui é esse aqui dentro. Você enche ali e usa aquela cabuquinha ali pra jogar água em você e se lavar.